Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo do meu coração. Estamos aqui no 5º dia do 6º módulo Mudança de Vida, combatendo a depressão, tema principal, declarando vida. Palavras, 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 palavras cheias de poder, palavras que constroem ou palavras que destroem, palavras que dão vida ou palavras que trazem morte. A escolha é nossa. Vamos analisar o significante poder contido em nossas palavras. Antes de continuarmos, sempre faço as recomendações. Pegue a sua Bíblia, deixe aberta. Também um bloco de anotações, o caderno, caneta e lápis, para que, através da palavra semeada, você possa estudar. Analisar os pontos que você vem errando e, através das anotações, você colocar diante de Deus e pedir ajuda para a correção de rota. Vamos agora agradecer ao Senhor pelos versículos concedidos no dia de hoje. Iremos meditar no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 14, versículo 119, versículos 171 e 172. Livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 4, e o livro do apóstolo Mateus, capítulo 12, versículo 37. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela palavra de hoje, pelo versículo, obrigado por esta oportunidade. Estamos aqui no 5º dia do 6º módulo, declarando vida. Um tema edificante no dia de hoje, palavras para serem seguidas e vividas. Entregamos nossas vidas em suas mãos e pedimos para que o Senhor possa nos ajudar a vencer este grande gigante que se chama depressão. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos, porque o Senhor é bom e misericordioso para conosco, e sabemos que as nossas vidas estão no controle de vossas mãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, vá para o local secreto de oração. Se desconecte de tudo e vamos mergulhar na mensagem no dia de hoje. Palavras para serem seguidas e vividas. Já que o inimigo mente para nós, precisamos tomar a decisão de retruncá-lo com autoridade e verdade. Precisamos tomar passos e ações para virar a maré de palavras e pensamentos negativos. Nós precisamos de palavras cheias de poder para seguirmos e vivermos. E então precisamos falá-las de novo e de novo até elas alcançarem nossos corações e pensamentos. A coisa mais verdadeira sobre mim sempre é aquilo que Deus diz de mim, não aquilo que eu penso ou sinto, e nem o que os outros dizem, pensam ou fazem. Nós podemos ficar tão paralisados com mentiras e falsas crenças que perdemos os amáveis planos do Senhor. Estude sua palavra, deixe sua fé falar e então deixe Deus ajudá-lo com qualquer incredulidade. Todos nós precisamos fazer um compromisso renovado de acabar com os pensamentos negativos sobre nós mesmos, assim como qualquer mau hábito tóxico. Você pode escolher parar esse comportamento. Talvez seja necessário tempo, perseverança, atenção e força para abandonar esses hábitos por completo, porque, para muitos de nós, eles já se tornaram tão profundamente enraizados que são quase naturais. Uma vez consciente de que você está fazendo isso, entenda que será preciso interromper a si mesmo e aos seus pensamentos continuamente para acabar com eles por completo. Ter consciência desse hábito é o segredo para abandoná-lo. Quando tomamos controle de nossos pensamentos e palavras, tomamos nossa vida de volta. Eu te desafio a criar uma lista de afirmações diárias para falar a si mesmo. Palavras para seguir e viver. Esse exercício é um passo importante para tomar controle de nossos pensamentos e, consequentemente, de nossas palavras.
É hora de colocar em prática a declaração de poder e verdade sobre nossas vidas, escrevendo afirmações diárias. Primeiro, comece com qualquer pensamento negativo ou conversa interna que frequentemente domine sua mente. Liste qualquer mentira na qual você esteja acreditando. Quais verdades negativas o oprime e o impede de viver sua vida melhor. Se nossos pensamentos, conversas internas ou palavras não se alinham com a verdade de Deus, precisamos identificá-los. Segundo, encontre passagem das Escrituras com antídotos para esses pensamentos negativos ou mentiras. Essas verdades espirituais podem te livrar dessas mentiras e fortalezas padrões. Torne seus pensamentos e palavras cativos da verdade dele. Escolha as palavras alinhadas com a palavra de Deus. Por último, estude essas passagens das Escrituras e construa afirmações positivas, concordando com elas, clamando-as e reivindicando-as sobre sua vida. Essas são afirmações positivas que estão alinhadas à verdade. Faça uma lista. Quais afirmações você pode falar para trazer a glória de Deus e melhores resultados à sua vida? Declarar essas afirmações diariamente irá ajudá-lo a começar a tomar o controle de sua vida, tendo controle de sua língua. Recuse-se a falar qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus sobre a sua vida ou situação. Tenha autoridade sobre a sua vida e com as Escrituras e o poder das afirmações de sua própria língua. Essas são as palavras para serem seguidas e vividas. Aleluia, glórias a Deus. Meu irmão, abençoados e abençoadas do Senhor, vamos para o grande combate através da palavra do Senhor. No livro de Salmos, capítulo 19, versículo 14, a palavra diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Preste atenção. É importante que, neste momento, o seu foco fica aqui na reflexão da palavra. A maneira justa de reconhecermos a obra da salvação efetuada em nossa vida é orarmos sempre, para que Deus mantenha nosso coração, nossas palavras e nossa vida livres de pecado e agradáveis a Ele. Tanto a meditação do nosso coração quanto a reflexão da nossa mente devem ser aceitáveis diante de Deus. Nesse módulo, sexto módulo, o que eu mais tenho falado é o seguinte. Primeiro que é a questão do poder da língua, né? A influência da língua. O mundo ele tem uma agilidade, preste atenção, o mundo tem uma agilidade de formação de opinião muito maior do que a propagação da palavra de Deus para a conversão do bem. Por que nisso? Porque muitas pessoas não querem se dedicar ao Senhor. Elas acham que o fato de adentrarem em uma igreja e chegarem, colocarem, como se fosse numa mesa, as suas cartas e dizer o que necessita é como se fosse a solução dos problemas. Achando que Deus naquele momento vai se compadecer da sua dor. Mas não leve em consideração tudo o que fez lá no passado. Olha, Deus nos ama e nos aceita apenas por causa de Jesus. Isso é um fato. Nenhuma obra nossa é capaz de satisfazer a justiça divina. Deus nos ama por causa de Cristo e é somente por Cristo que Ele nos aceita. Mas, pelo fato de amarmos ao Senhor, nos sentimos encorajados a mudar por Ele. É por isso que o salmista deseja que o seu falar
e o seu meditar fossem agradáveis a Deus. Olha, eu gostaria de ser mais dedicado à oração e ser mais solidário com o meu próximo. Isso é um fato. E você? O que você precisa mudar para demonstrar o seu amor ao Senhor? Será que Deus é um Deus de troca de favores? Olha só, hoje, Senhor, eu vou chegar pertinho de você porque eu tô com uma enxaqueca braba aqui, uma dor de cotovelo, então vou orar para essa dor de cotovelo aqui passar e vamos voltar para a gandaia. Na segunda-feira eu já vou começar o meu rastapé, mas eu só tô aqui hoje porque eu quero essa troca de favor. Não adianta. Quando tu coloca o pé na igreja ou quando você entra em oração, ele vai lá direto no seu coração, ele já bota a lanterna lá no seu coração, ele já olha. Olha só, Deus faz tanto por nós, Ele é a força e a promessa que fortalece a nossa vida. Ele é o único que nos salvou do pecado e da morte. Nosso louvor vem da nossa gratidão pelo que Ele tem feito, reconhecimento de quem Ele é e antecipação do que Ele fará. Mas, infelizmente, tem gente que não pensa assim. Mas louvor não pode ser compartimentalizado para caber somente em lugares como o culto ou o momento de silêncio. É o que eu acabei de fazer, uma brincadeira aqui, uma comparação, mas que é verdade. No domingo todo mundo tá ali agarradinho, orando, né? E pá, chega segunda-feira, copinho de cachaça na mesa, falando mal dos outros e assim vai. Olha, o louvor envolve todo o aspecto da nossa vida. A gente ali agradece, a gente desabafa, a gente externa a nossa dor, a gente agradece, a gente reverencia o nosso Deus Altíssimo. Por isso é muito importante que sintonizemos as palavras da nossa boca e os motivos do nosso coração à vontade e trabalho de Deus. Depois, o louvor particular, se realizado a sós, em quietude ou num grupo com outros cristãos, se tornará o tempo para sintonizar o nosso coração e a nossa vida, para que o louvor público, ou seja, a nossa vida perante o mundo, seja uma canção de Deus para um mundo que não ouviu a música de Deus ainda. Olha, tem gente que nem sabe quem é Deus, mas está ali e fala assim, não, meu Deus vai me ajudar. Não sabe quem é Deus. Acham que Deus é moeda de troca. A verdade é o seguinte, olha, o que vem nos últimos anos pregando é que vai para a igreja e vai ser rico, vai ter carro do ano, vai comprar 50 casas, 300 apartamentos. É isso aí, é isso que estão falando e não é nada disso. Olha os alertas que Jesus fez no seu processo missionário na terra. O exemplo do rico. Olha o exemplo do que ele fez com Mateus, cobrador de impostos. Olha o que ele fez na vida de Paulo. Pedro? Pedro negou Jesus por três cantadas do galo. E olha o que Pedro fez. Pedro foi um grande líder na sua missão. No livro de Salmos, capítulo 119, versículos 171 e 172, a palavra do Senhor diz: profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. O salmista volta a falar da aflição, com gratidão e não com amargura, reconhecendo o grande valor da disciplina divina. Transformador do mundo. Sim, louvar e ter gratidão a Deus nos dá a segurança de sermos libertados de todas as armadilhas do inimigo.
Olha o que o salmista diz: da aflição com gratidão e não com amargura, reconhecendo o grande valor da disciplina divina. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, dedica praticamente um capítulo para falar sobre a gratidão. Paulo nos exorta que, porque vimos todas as coisas que Deus fez, seu poder eterno e sua divindade, e que eles se tornaram claramente visíveis desde a criação do mundo, portanto, não há desculpa para não dar graças. E eu lhe faço: você tem agradecido a Deus mesmo nos momentos ruins da vida? Porque assim, tendo conhecido a Deus, é necessário que o glorifiquemos, demos graças e não nos ensopemos de raciocínio, porque então o nosso coração se enegrecerá e se encherá de tolice. Nessa carta aos Romanos, Paulo ressalta que eles se julgavam sábios, mas na verdade eram tolos, porque trocaram a glória de Deus pela glória do homem e tudo que foi criado, mas não deram glória ao Criador. Olha, meu irmão, minha irmã, nós temos vivido tempos difíceis. Portanto, Deus também os entregou à imundície e à concupiscência, pecado sem fim, em seus corações, e eles se perverteram e se desonraram. É o que acontece aí no mundo. Quantas pessoas estão perdidas no mundo? Porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, honrando e adorando criaturas ao invés do Criador, que é abençoado para todos os tempos. E visto que eles não aprovaram levar Deus em consideração, ele os entregou a toda a uma mente reprovada, para fazerem coisas que não convêm e se encherem de todo tipo de pecado. Hoje, preste atenção, hoje temos que escolher ser gratos a Deus, não importa o que estamos passando. Vamos confiar que, como amamos a Deus e Ele também nos ama, todas essas coisas irão funcionar para o bem e que Ele sempre nos guardará e nos permitirá em nossa boca ter apenas gratidão e louvor ao seu nome, para que muitas pessoas, pelo nosso testemunho, possam conhecer o único Deus vivo e verdadeiro e seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, o mundo vai lhe oferecer atalhos para você se perder ainda mais. Porque uma vez em pecado, uma vez que você está dentro de uma grande bola de neve, diante de mentiras, de enganos próprios, de trapaças, entre outras situações, vai fazer com que você fique afastado de Deus, isso é fato. Agora, seguir a Deus não quer dizer que Ele vai te dar tudo que você quer. Ele vai dar aquilo que está dentro da sua vontade. Olha, não está dentro do que nós temos programado para o dia de hoje, mas eu faço uma introdução extra do livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. É assim que Deus vai fazer nas nossas vidas. Deus não se engana. Deus sabe de todas as coisas. Se você está passando por um momento difícil, agora é a hora de você se agarrar em Deus. É a hora de você pegar com todas as forças as possibilidades que Deus está lhe concedendo. Deus tem um grande galardão para a sua vida. Não é aquilo que você deseja alcançar para satisfazer uma sociedade hipócrita, mas Deus quer te dar de bom agrado aquilo que lhe convém, o seu querer e o realizar. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 4, a palavra diz: águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Olha só, as palavras da boca de um homem sábio, são como águas profundas, cheias de profunda sabedoria, e a fonte da sabedoria como um ribeiro que flui.
Essa sabedoria que está em seu coração está continuamente derramando conselhos sábios e bons. Da onde que vêm os conselhos sábios e bons? Quando você está inclinado para Deus, quando você tem aquela intimidade com Deus, quando você anda no caminho certo, quando você se afasta das coisas mundanas. Por exemplo, quando você começa a se dedicar a Deus, haverão situações para lhe corromper. Mas quando você está com o coração fluindo ribeiras, você está diante da vontade de Deus. No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 37, a palavra diz: porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras será condenado. Olha, a tristeza e as lágrimas de nosso Senhor por causa da rebeldia de Jerusalém evidenciam a livre vontade do homem resistir à graça e à vontade de Deus. O que isso quer dizer? Quando você opta, faz a opção. Não tem quando você compra um imóvel, ou você compra um carro, ou quando você está pegando um bem de valor, assim, vamos dizer, um valor alto. Existe uma opção. Você compra com seguro ou compra sem seguro. O seguro vai lhe dar a garantia de que algo no meio do percurso aconteça de errado, existe um seguro que repõe, ou que não haja perda. Assim é a palavra de Deus. Quando você faz a opção por seguir o que Jesus Cristo nos instruiu, quais são as probabilidades de você cair? Nenhuma, a não ser que você se desvie. Aí já não é um problema das Escrituras, é um problema de caráter seu. Então, quando você faz a resistência em não seguir a palavra de Deus e você se inclina para fazer a vontade do mundo, é uma opção sua. Porque assim, olha, preste atenção. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Esse é o primeiro ponto. Quando você fala uma mentirinha e diz que Deus entende essa mentirinha, você está dizendo que Deus não tem um caráter de dignidade. Isso é um fato. Deus não aceita mentirinhas, mentiras e nem mentironas. Não aceita. É bíblico. Não existe isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, também importante, é que no seu processo de reconciliação, o que você tem que deixar de lado é justamente isso. São as coisas mundanas, as coisas erradas. Você se lembra que no início nós falamos que nós precisamos fazer as anotações. O que essa mentira que nós criamos e que nós vivemos nela, em que momento isso é prejudicial? Porque assim, quando você começa a criar mentiras para você viver dentro dela, você está vivendo uma mentira. Você vai acreditar que existe o coelhinho da Páscoa, você vai acreditar que o coelho colocou os ovos, né? Você vai acreditar que Papai Noel existe, que existe o Saci Pererê. Você vai acreditar em um monte de coisas, porque o seu pensamento permitiu que as coisas erradas adentrassem na sua cabeça. Olha, tem nesse período da semana aí, da primeira semana de junho, eu estou gravando no mês 6 de 2021. Eu disse o seguinte: quando você não lê a Bíblia, você acredita em tudo que as pessoas dizem. Se a pessoa dizer o seguinte: olha, vou colocar um copo de azeite aqui, esse copo está ungido, e se você tomar esse copo por 365 dias e virar cambalhota, você vai estar curado. A pessoa vai tomar um copo de azeite, vai dar 300 cambalhotas e não vai ser curada. Porque ela não está lendo a Bíblia. Ela não lê a Bíblia, ela acredita no que as pessoas dizem. Quando você pega a Bíblia e abre e diz: olha, Jesus falou
que primeiro devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. As pessoas, não, Deus quer que a gente vá lá e peça R$300 agora, para cair no cartão lá no Vale Cidadão. É isso, as pessoas estão vivendo a mentira, elas estão dentro da mentira, e elas fazem com que a mentira se torne verdade. Nós estamos vivendo num mundo hoje onde a verdade é mentira e a mentira é verdade. Nunca diga ou pense coisas negativas sobre você mesmo, como: eu nunca faço nada certo, eu nunca vou mudar, eu sou feio, eu pareço terrível, eu sou estúpido, quem poderia me amar? De vez em quando eu me pego nessas ciladas da vida aí que eu falo, pô, eu não sou capaz, não vai dar certo. Aí geralmente eu abro o celular, eu abro a Bíblia, tomo aquele galho de goiabeira. Quando era pequena, minha mãe usava o galho de goiabeira para fazer umas correções, né? É como se fosse, a palavra vem como se fosse o galho de goiabeira. Porque assim, olha, pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Nós estamos vivendo o tempo das grandes transformações. Olha, o ano de 2020 foi um ano de grande reflexão. O mundo parou. De verdade, o mundo parou. Não se falava em coronavírus, morte, o que vai ser da minha vida, desemprego, pessoas cometendo suicídio, crianças com uma alta taxa de depressão. Passou a linha da curva de todos os anos. Nunca se viu falar depressão infantil tão forte como nos últimos 2 anos. Porque o mundo colocou na nossa cabeça palavras que fizeram que a gente se condenasse. Ao invés da gente se apegar à Bíblia, nós se apegamos no que a imprensa corrupta disse. A mesma imprensa que diz que na verdade dela é a mesma imprensa que é favorável ao aborto, casamento do mesmo sexo. Diz que a Bíblia é um livro que foi escrito por uma pessoa que ninguém acreditava nela. São as coisas que o mundo propaga. Olha o que diz em Provérbios 23, versículo 7. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Em outras palavras, a maneira como falamos e pensamos sobre nós mesmos revela como nos sentimos, e isso afeta a nossa vida. Olha, estamos dedicando aqui, estamos no 6º módulo, mudança de vida, combatendo a depressão. Estava previsto 10 módulos, mas eu acredito que irá até o 20º módulo, porque são temas de todas as naturezas. A gente está falando de tudo. Estamos falando sobre o poder da língua, estamos falando sobre as batalhas espirituais, estamos falando sobre nosso subconsciente. Olha, tem tema para tudo, para todas as áreas da vida. Então, voltando aqui, a maneira como falamos e pensamos sobre nós mesmos revela como nos sentimos, e isso afeta a nossa vida. Olha, meu irmão, minha irmã, você precisa falar coisas boas sobre si mesmo. Eu estou fazendo esse exercício de vez em quando, eu estou igual, como se diz no jargão popular, meio teimoso, né? Ranhento. Mas precisamos falar de coisas boas para as nossas vidas, como confissões particulares com base no que a palavra diz sobre você, para que sua confiança seja baseada em quem você é em Cristo. Por exemplo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Anota isso daí, é importante. Eu sou aceito por meio de Cristo. Deus me criou e me formou com as suas próprias mãos. Ele não comete erros. Tem gente que diz que Deus erra. Eu já vi um que diz papa aí, diz que Deus errou. Jesus falhou. Isso é blasfêmia. Mas nós temos que fazer essa anotação. Ele não comete erros.
Você está aqui porque Ele quis que você estivesse aqui participando deste grande propósito. Eu gosto de começar o dia declarando confissões bíblicas positivas. Aqui o Café da Manhã com Deus, o versículo do dia, a leitura da Bíblia. Nós temos tudo, minuto de sabedoria, oração das 18 horas, momento de fé. Propósito em orações, devocional da meia-noite, reflexões bíblicas. Você pode fazer isso enquanto estiver dirigindo para o trabalho ou limpando a casa. Eu também o encorajo a olhar no espelho e dizer em voz alta: Deus me ama e me aceita, e eu também. Quando você começa a falar piedosamente a verdade positiva sobre si mesmo, você pode ter sucesso em ser você mesmo, exatamente como Deus o criou para ser. Uau! Que tremendo! Que tremendo! Olha, abençoado e abençoada, reflita neste quinto dia. Quais são alguns dos pensamentos e mentiras que estão em sua cabeça que não se alinham com a palavra de Deus? Considere escolher verdades que dão vida para substituir esses pensamentos. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário para a sua vida e a cura em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Estou cansado de falar coisas negativas sobre mim mesmo. Eu declaro a verdade que o Senhor me ama e me aceita. Eu posso ser tudo que o Senhor me criou para ser, Pai. Senhor, eu quero falar e viver suas verdades sobre mim. Frequentemente sinto-me tão preso em negatividade e com o peso do mundo em minhas costas, Pai. Ajuda-me a procurar por suas palavras que dão vida e a meditar nelas diariamente, Senhor. Ó santo e poderoso Deus, quero que este dia seja um dia de louvor e honra ao Senhor. Que minha vida o louve, Pai, não apenas em pensamentos ou palavras, mas também em ação. No nome de Jesus eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.